Fala galera, eu me chamo Jonatas, faço parte do PT Economia da UFCG e eu estou aqui para apresentar para vocês, juntamente com Cíntia, mais uma Economia e Debate nas escolas, certo? O tema de hoje escolhido é Inflação e Poder de Compra. Primeiramente, antes de iniciarmos nossa discussão sobre o que é inflação, vamos aqui analisar alguns preços de alguns produtos em 2000, certo? Observe que o preço médio da gasolina em 2000 estava em torno de R$ 1,00 e alguns centavos. Do leite condensado moça estava em torno de R$ 1,14, assim como o leite em pó ninho estava em torno de R$ 2,99 e por sua vez o Guaraná Antártica e a palha de aço Bombril, certo? Esses mesmos produtos em 2021 estão com preço diferente do que estava em 2000, certo? O preço médio da gasolina em março, hoje, está por volta de R$ 5,60. O leite condensado moço está em volta de R$ 5,90 e o leite em pó, o Guaraná Antártica, a palha de aço Bombril também tiveram seus preços alterados, certo? E o que a gente pode observar foi que houve um aumento significativo no valor de seus preços, ok? Todo mundo percebeu isso, né? Um elemento que não devemos deixar de fora para fazermos nossa devida comparação sobre o que é inflação é o salário mínimo, certo? O salário mínimo em 2000 estava em torno de R$ 151 e agora em 2021 está em torno de R$ 1.100, ok? Quando nós fazemos a relação entre o salário mínimo de 2021 com o salário mínimo de 2000, ou seja, dividimos um valor pelo outro, nós temos uma razão de 7,284 unidades, digamos assim. E o que é que esse valor representa aqui para a nossa discussão? Para serem do mesmo preço, ou seja, para que os produtos de 2000 e 2021 sejam equivalentes, os preços dos produtos de 2021 devem ser 7,284 vezes maiores que o dos 2000, certo? Então, os preços de 2021 eles são 7,284 vezes maiores do que os preços de 2000, com relação ao salário mínimo, ok? Mas o que isso significa, afinal de contas? Vamos a mais um exemplo. Pegando aqueles exemplos anteriores daqueles produtos, vamos analisar aqui um por um. A gente viu que o preço médio do litro da gasolina em 2000 estava em torno de R$ 1,00 e alguns centavos, ok? Quando pegamos esse valor e multiplicamos pelos 7,284 unidades lá que representa o aumento de quanto o salário em 2021 é maior do que o 2000, nós temos o equivalente de 8,77 em 2021, que nesse caso significa a equivalência da gasolina de 2021 em comparação com o valor da gasolina em 2000, considerando o salário mínimo, certo? A mesma coisa vale para o leite condensado. Antes, em 2000, ele custava em torno de R$ 1,14 e quando você multiplica esse valor pelo aumento do salário mínimo, que foi de 7,284, nós temos uma equivalência de R$ 8,30 no valor do leite condensado de 2021, certo? A mesma coisa vale para o leite em pó ninho, para o Guaraná Antártica e para a palha de aço Bombril em 2000, certo? Do mesmo jeito. E aonde eu quero chegar com isso, com essa discussão que eu acabei de fazer aqui com vocês. Vocês perceberam que o salário mínimo aumentou, mas que o preço dos produtos também aumentaram? Perceberam, né? Então, a que se deve isso? A que se deve a esse aumento nos preços desses produtos e o porquê que o salário mínimo também aumentou, certo? Então, esse é o tema de hoje. Afinal de contas, o que é inflação, certo? Primeiramente, inflação é um conceito econômico que representa o aumento persistente e generalizado do preço de cesta de produtos em um país ou região durante um período definido de tempo. A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, ou seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período de tempo. A inflação nada mais é que um aumento generalizado e constante dos preços em um determinado período de tempo, certo? Então, como a inflação age no poder de compra das famílias, certo? Todos nós percebemos diariamente de que o preço dos produtos eles vem aumentando significativamente, certo? Vai desde o pão francês até uma compra de um automóvel. Quem nunca ouviu aquela frase? Ah, antes com R$ 1 eu ia numa padaria e trazia 5, 6 pães. Hoje, com o mesmo R$ 1, eu vou numa padaria e volto com 2, 3 pães, certo? A gente percebeu que com o aumento da inflação, ou seja, com o aumento do preço do produto, que nesse caso é o pão, a gente diminui nosso poder de compra, ou seja, a gente está indo com o mesmo valor, mas nós estamos trazendo menos produtos para casa. Então, a inflação
para o consumidor, ela age diretamente dessa forma. Ela diminui o poder aquisitivo do consumidor, certo? Mas é errado pensar que a inflação afeta apenas o consumidor? Sim, pois a inflação, ela na verdade afeta todo o sistema econômico de uma forma geral. Todo o sistema ele sai fragilizado através da inflação, certo? A alta nos preços ela é sentida primeiramente pelos consumidores, certo? Como a gente viu anteriormente, nas compras de artigos de necessidades básicas, eletrodomésticos ou mesmo automóveis, certo? Em seguida, empresários e empreendedores que precisam de produtos importados irão sentir rápido aumento nos preços e, por consequência, em um efeito dominó. Todos pagarão mais caro para se ter muito menos. Ou seja, ao passo em que a inflação está alta, os empresários eles vão precisar reter mais de sua renda para fazer as compras de seus produtos, para importar mais produtos. Então, ao passo em que eles vão ter que comprometer maior parte de sua renda, isso vai gerar um efeito dominó. Por quê? Porque os custos da produção eles vai ser transferidos, digamos assim, para o preço final dos produtos. Então, quando o empresário está tendo um grande custo na produção, para se ter um lucro, digamos assim, ele vai ter que aumentar o preço do seu produto final. Então, isso se reflete também como inflação. Então, a inflação ela não, é um efeito dominó que gera na economia, afeta tanto o consumidor como o empresariado também, ok? E afinal de contas, como se mede a inflação, certo? Quem é que mede a inflação? Basicamente, o principal índice de inflação aqui no Brasil é o IPCA. E o IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, certo? Ele é medido mês a mês pelo IBGE e foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final, certo? Quem mede? Quem mede o IPCA hoje é o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, e ele produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias, certo? Então o IPCA ele nada mais é do que um índice que mede a variação dos preços de determinado produto em um determinado período de tempo, ok? Então, o IPCA ele é um índice de preços que tem como unidade de coleta de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet, e sua coleta estende-se em geral do dia 1 a 30 do mês de referência, ok? Atualmente, a população objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do CNPC, as quais são regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande, certo? Então aqui nesse gráfico nós podemos observar a variação mensal durante o Plano Real, que foi implementado em 94 e que se estende até setembro de 2018, né? A análise aqui do gráfico. Então o que nós podemos observar foi o seguinte, que em julho de 94 o IPCA ele estava bastante alto, como a gente podemos observar aqui, certo? Entre 5 e 7, e que depois de um tempo ele foi diminuindo até depois de um certo período ter uma certa constância, certo? Em seu valor. A gente percebe aqui que entre setembro de 2002 e abril de 2013 teve um pico, né? Teve um aumento significativo, mas que depois desse período ele começou a ficar mais constante ao longo do tempo, ok? Aqui nós também temos a inflação ao longo dos anos, só que de forma anual, em percentual anual, certo? Do IPCA. Então podemos observar que entre 2010 e 2020 o IPCA ele se comportou de uma maneira bastante flutuante, né? Chegando ao seu ápice em 2015, chegando a 10,67%, e que depois desse período até 2017 ele diminui, mas que a partir desse período ele começa a aumentar novamente, né? 2017, 2018, 2019, chegando a 4,52% em 2020, ok? Então, afinal de contas, existe apenas um tipo de inflação, e quais são as causas da inflação? É o que nós iremos estudar agora. Primeiramente, os tipos de inflação ela se resumem em dois, que são a inflação de oferta, ou chamada também de inflação de custos, e inflação de demanda. E as causas da inflação elas podem ser de quatro tipos. A primeira são dos caixas públicos, a segunda dos cartéis, a terceira dos custos de produção e a quarta da produção baixa, certo?
Então, a primeira tipo de inflação é a inflação de demanda e é uma das mais conhecidas. E o que é isso? A inflação de demanda, ela ocorre quando a oferta é menor do que a procura, ou seja, há mais consumidores tentando consumir um determinado produto do que a quantidade ofertada pelo mercado. É aquela velha história da lei da oferta e da demanda no mercado. Se há uma grande demanda por um produto e pouca oferta por ele, o preço desse produto ele tende a aumentar. E isso se refere em quê? Na inflação, ok? E o que seria a inflação de custos? A inflação de custos também pode ser chamada de inflação de oferta, e é aquela na qual ocorre um aumento em fatores que incidem diretamente sobre o produto. Por exemplo, caso ocorra o aumento do valor da matéria-prima, os produtos que são derivados dessa matéria irão fazer uma inflação. Então, digamos, por exemplo, que eu sou um padeiro. Claramente eu faço pães, certo? Para fazer pães, eu preciso do trigo. E o trigo, nos últimos meses, ele teve um aumento significativo no seu preço, certo? Quando esse trigo ele teve aumento no seu preço, eu vou repassar esse aumento do preço dele para o valor final do meu pão. Então, se antes meu pão custava, digamos assim, 20 centavos, depois que teve o aumento do trigo, ele vai passar agora a custar 25 centavos. Entendeu? Então, a inflação de custos ela se reflete assim, quando há um aumento em um fator de produção, que nesse meu exemplo é o trigo, que incide diretamente sobre o produto final, que nesse caso meu é o pão. Certo? Então, a inflação de custos é isso. Bom, aqui finalmente chegamos às causas da inflação. A primeira delas é os gastos públicos. Quando é que os gastos públicos ela impacta na inflação? Quando o governo aumenta impostos para cobrir despesas, então quando ele aumenta impostos, ele diminui o poder aquisitivo da população, certo? Quando ele diminui o poder aquisitivo da população, mais pessoas terão que reter mais de sua renda para comprar a mesma cesta de produtos que comprava antes do aumento dos impostos. Então isso se resume basicamente àquela ideia de inflação, né? Que eu vou ter que reter mais de minha renda para poder comprar aquela mesma cesta de produtos. Quando os preços dos serviços finais sobem, né? Para pagar contas, o governo imprime mais dinheiro, ou seja, o governo ele tem contas a pagar, certo? E uma das formas que ele tem para fazer isso é imprimindo mais dinheiro, certo? Se ele imprimir mais dinheiro, o volume de dinheiro a mercê da população fica maior, claramente, certo? E se esse volume de dinheiro ele é maior do que a oferta de bens e serviços, significa dizer que tem mais papel moeda em poder de público para a população, certo? E se tem mais papel moeda em poder público da população, os preços vão subir, porque o empresariado vai pensar, mas tem gente que tem muito dinheiro, tem papel moeda na sua mão. Então, quando o empresariado ele pensa dessa forma, isso significa dizer que a população tem dinheiro para gastar, então ele vai subir os preços, certo? Outra causa da inflação são os cartéis. E o que são os cartéis? Os cartéis são organizações onde poucas empresas vendem um determinado produto, certo? Elas se juntam e combinam preços mais altos ou restringem a produção, certo? Então, digamos que eu e mais três empresários nós detemos o consumo, a produção de um determinado bem, certo? Então, para não haver competição entre nós, certo, de preços, nós nos juntamos, combinamos e definimos um valor de um preço para aquele produto, certo? Tendo em vista que só nós quatro produzimos aquele tipo de bem, certo? Então, quando nós definimos esse tipo de bem, nós estamos fazendo um cartel. E por ter e por sermos poucas empresas e ditarmos a regra do jogo, nós podemos muito bem subir um preço a um valor, certo? Um preço maior do que aquele esperado. Então, isso pode também se refletir também como inflação, certo? Outra causa da inflação são os custos de produção, porque as empresas elas buscam empréstimos para viabilizar seus projetos, certo? Então elas vão no banco, pegam o dinheiro emprestado e elas pagam um valor pelaquele valor emprestado, que nesse caso é a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, ou seja, se eu vou ter que pagar mais por ter pego aquele dinheiro emprestado, isso significa dizer que meu custo subiu, ok? Se o meu custo subiu, esse valor do custo na produção vai ser refletido aonde? No preço final do produto, certo? Então isso pode ser refletido também como inflação. Outra forma também é quando o governo eleva a carga tributária e o preço final dos produtos também tende a aumentar, certo? Outra causa da inflação são a produção baixa. Por quê? As empresas elas produzem menos do que a demanda, certo? Foi aquela velha história que eu acabei de explicar para vocês. Se há muita demanda e pouca oferta no mercado, o preço da inflação, o preço dos produtos ele tende a aumentar,
certo? Então, se a produção está baixa, significa dizer que não tem pouco produto no mercado disponível e tem uma forte demanda. Então, o preço do produto tende a aumentar. Pode acontecer também do volume do dinheiro é maior do que a oferta de bens e serviços à venda, como acabei de explicar ali sobre os gastos públicos, né? E quando o consumidor com dinheiro se dispõe a pagar mais pela mesma coisa. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu quero muito aquele produto, então eu quero comprar, eu pago o dobro. Então ele pode fazer isso. O empresariado tendo uma visão de jogo sobre a questão do que está acontecendo ali, ele pode muito bem aumentar o preço para poder receber aquele valor do consumidor, certo? Então os preços, na verdade, eles podem subir a depender também da produção daquele produto, ok? E a pergunta que eu passo agora para vocês é, no Brasil, como é que funciona a inflação? Basicamente, no Brasil existe um tipo de regime que se chama regime de metas de inflação, que é um compromisso que o país assumiu em 99 para dar segurança ao mercado sobre os rumos da economia. O regime de metas de inflação ele faz parte, digamos assim, digamos que seja uma perna do tripé macroeconômico, que é o quê? Que se resume em responsabilidade fiscal, regime de metas de inflação e câmbio flutuante. Então, são essas três políticas que o governo implementou, se comprometeu a fazer desde 99, certo? O regime de meta de inflação, ele estabelece para cada ano uma meta de inflação, ou seja, ele estabelece um centro de uma meta, que é uma taxa fixa que deve ser buscada a todo custo. Então, através das políticas econômicas, ao decorrer do ano, o governo deve a todo custo seguir aquela meta, sabe? Estabelecer uma meta e você deve seguir aquele resultado. Conseguir aquele resultado a qualquer custo, ok? A partir desse número é estabelecida uma faixa de tolerância, certo? Ou seja, quanto a inflação real pode variar acima ou para baixo dessa meta. Ou seja, o governo ele estabelece uma meta, ele estabelece um centro e ele estabelece um limite superior e um limite inferior, que serve para flutuar, para a inflação poder flutuar naquele espaço entre o teto e o piso, ok? A meta ela serve para dar previsibilidade ao mercado. É uma garantia de que o Banco Central não vai deixar a inflação fora dos controles, né? Por causa que se o governo ele determina uma meta, ele deve percorrer aquela meta, ele deve perseguir aquela meta a todo custo. Aqui para vocês eu trouxe um gráfico que pode elucidar muito bem essa questão de metas de inflação e como ela funciona. Esse gráfico se chama metas de inflação e inflação efetiva, que vai do período de 99 a 2016 aqui no Brasil, né? Então vamos identificar aqui no gráfico, como funcionam as metas de inflação. A linha verde, ela representa a meta de inflação, que é o que? O centro da meta, certo? A linha azul superior, ela representa o teto da meta, que é o limite de tolerância, e a linha azul inferior representa o piso da meta, certo? Então, o governo, ele pode buscar a meta, tem que buscar a meta, essa parte verde, a inflação, e ele pode flutuar entre o limite superior e o limite inferior, certo? O ideal seria alcançar a meta, mas ele pode ter essa flutuação, é permitido isso. Então, a linha, por sua vez, o gráfico da linha vermelha representa a inflação efetiva. E o que a gente pode observar é que, entre o período de 2001 a 2003, a inflação ela ficou acima da meta, certo? Acima do limite da meta. Então, ela chegou aqui a nível de 12,53% da inflação. É um nível muito grande, né? E depois desse período, ela vem diminuindo. É tanto que no período de 2004 a 2013, a inflação ela fica ali no limite de tolerância, né? Fica naquele espaço ali que é estabelecido de limite de tolerância. Então, de certa maneira, a inflação durante esse período de 2004 a 2013, ela ficou, digamos assim, controlada, certo? Mas que depois de 2014 a 2015 ela teve um boom, ela subiu bastante, ficou fora do limite de tolerância. Em 2016 ela caiu novamente, mas em ainda ficou fora do limite de tolerância, certo? Então, basicamente, é assim como funciona a meta de inflação efetiva. As metas de inflação. Então, ele determina uma meta, devo seguir aquela meta, tem um limite de tolerância para cima e para baixo, mas especialmente devo seguir aquela meta a todo custo, a qualquer preço, ok? Por que o governo faz isso? Porque é uma forma de assegurar um possível risco da hiperinflação, que atingiu o país nas décadas de 1980 e 1990, e só foi freada com o Plano Real em 1994, após os preços terem chegado a subir 82,4%.
somente em março de 1990. Qual a principal medida adotada pelo governo? Toda vez que os preços sobem acima do nível esperado, o Banco Central intervém com a elevação da taxa Selic. Isso faz o crédito ficar mais caro e incentiva as pessoas e as empresas a gastarem menos. Se todos gastam menos, a tendência é que os preços também subam menos. Como se portar e compreender a inflação no seu poder de compra? Nominal versus real. Nominal. O salário nominal corresponde à quantidade de moeda, dinheiro, que o trabalhador recebe como remuneração por um trabalho prestado. Já o real indica a quantidade de bens e ou serviços que o trabalhador poderá consumir com a quantidade de dinheiro recebido por um trabalho prestado. Ou seja, podemos chamar de poder de compra. Exemplo: imagine que em 2019 uma família tem um salário nominal de 1.000 e com isso possa comprar 100 melancias. Já em 2020, essa família recebe o mesmo salário, mas só consiga comprar 90 melancias. Ou seja, o poder de compra diminuiu em 10%. Como entender o poder de compra do salário mínimo? Quantidade de cestas é igual ao salário mínimo sobre o preço da cesta. O salário mínimo no Brasil é de R$ 1.110. Suponhamos que o preço da cesta é de R$ 185. Então, teremos 1.110 sobre 185. Isso equivaleria a 6 cestas. Exemplo: suponha um aumento de 10% no nível de preços. Preço da cesta versus o índice de inflação equivale ao aumento do preço. Para uma cesta de R$ 185, teremos R$ 185 vezes 1,10%. Isso equivale a R$ 203,50. A cesta de produtos passou a custar, então, R$ 203,50, devido ao aumento de 10% nos preços, correspondendo a um aumento de R$ 18,50. Com o aumento de 10% nos preços, isso irá diminuir o poder de compra para a aquisição de cestas básicas. Desvalorização do poder de compra. Exemplo: poder de compra anterior menos o poder de compra posterior sobre o poder de compra anterior versus 100. Para a cesta de itens com menor preço, 5,16 menos 4,69 sobre 5,16 vezes 100, isso equivaleria a 9,11%. Nota-se que a desvalorização do salário mínimo para a aquisição da cesta básica é de 9,11%. Recebo um salário mínimo como remuneração por meu trabalho. Sendo assim, quantas horas preciso trabalhar para conseguir comprar uma cesta básica? O número de horas necessárias para a aquisição de uma cesta básica é encontrado utilizando a seguinte fórmula desenvolvida pelo DIEESE. X é igual ao custo da cesta sobre o salário mínimo vezes 220. Lembrando, X equivale ao número de horas necessárias para a aquisição de uma cesta básica. O custo da cesta é igual ao valor médio de uma cesta básica em reais. Salário mínimo, valor do salário mínimo vigente no mês da pesquisa, em reais. 220, jornada de trabalho adotada na Constituição, 220 horas por mês, desde outubro de 1988. Ou seja, usando a fórmula que acabamos de ver, basta apenas dividir o valor da cesta básica pelo salário e multiplicar por 220. Assim, saberemos o número de horas que precisamos trabalhar para adquirir uma cesta básica. Quantas horas é necessário de trabalho para comprar uma cesta de produtos? Horas de trabalho é igual a 185 sobre 1.110 vezes 220. Isso equivale a 36,66. Ou seja, será necessário trabalhar 37 horas e 6 minutos para poder adquirir uma cesta de produtos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta e comente o vídeo.